Na aula de hoje nós vamos falar sobre cânula nasal de alto fluxo. Cânula nasal de alto fluxo, ou KNAF, ou CNAF, dependendo do estado que vocês estejam. É um dispositivo que ao longo da faculdade, da nossa formação, a gente não entra muito em contato. Porque igual a ventilação não invasiva, é um tipo de ventilação não invasiva, mas igual o BIPAP, que nós falamos em outra aula, acaba sendo mais área da fisioterapia dentro da terapia intensiva e da medicina de emergência, mas eu quero dar conceitos bem práticos para vocês, para se vocês tiverem a necessidade, souberem indicar e como utilizá-lo. Basicamente, nós vamos falar nessa aula de conceitos básicos do alto fluxo, né, do KNAF, indicações, contraindicações, como montar e parâmetros iniciais. Mas antes, um caso clínico. RFJ, 66 anos, hipertenso, diabético, história atual, em tratamento para pneumonia. D4 de amoxicilina com clavulanato retorna ao pronto atendimento por piora progressiva da dispneia. Tá? Exame físico, saturando 78% em ar ambiente, está extremamente hipoxêmico, frequência respiratória de 27, taquipneico, frequência cardíaca de 110. Ausculta pulmonar com crepitantes em terço médio e base esquerda. Ausculta cardíaca normal, gasometria arterial, super importante, PO2 de 57 e PCO2 de 33. Nosso paciente está extremamente hipoxêmico. O que a gente faz com esse tipo de paciente? Antes de responder isso, vamos tentar entender o que é o catéter ou cânula nasal de alto fluxo na prática. Todos nós estamos bem acostumados a ver o catéter nasal de baixo fluxo, né? Então, aquele catéter que nós já entramos nos dispositivos ali de via aérea, ele entrega de 1 a 5 litros de oxigênio de ar comprimido por minuto, tá? Podendo chegar a 6, mas aí em 6 nós pensamos em escaloná-los para outra terapia, oxigenoterapia. O cateter nasal, como vocês estão vendo nessa figura, ele vai no paciente, o tubo dele tem um calibre bem maior do que o catéter nasal que a gente está acostumado. Ele vai entrar em um dispositivo, que nesse dispositivo ele vai umidificar o ar que vai ser fornecido para o paciente, e esse ar, antes de ser umidificado, ele passa por um blender, ou um misturador que vai misturar esse ar comprimido com a fração de oxigênio que eu quero, tá? A gente vai mostrar isso na prática, mas só apresentando para vocês, isso é um catéter nasal de alto fluxo. Marcas diferentes, tem interfaces diferentes e tem aparelhos diferentes, mas o conceito básico é o mesmo. Nós não ganhamos pelas marcas que a gente apresenta, tanto que eu vou apresentar alguns KNAFs de marcas diferentes, tá? Mas basicamente, nós temos a cânula nasal, tá? Esses tubos, eles são tubos grossos, porque o fluxo de oxigênio é muito elevado, bem maior daqueles 5 litros que nós utilizávamos em um catéter de baixo fluxo, tá? E são tubos aquecidos, eles têm que manter esse ar umidificado e aquecido para o paciente respirar. O que o catéter nasal de alto fluxo faz? Ele aumenta a fração de gases alveolares, tá? Ele faz uma eliminação do espaço morto da nasofaringe. O que significa isso? Pensa que nossos alvéolos, nossos brônquios, nossa traqueia, tudo isso é o trato respiratório. Existem partes do trato respiratório que não fazem trocas, né? Quem faz a hematose é ali o alvéolo. A minha nasofaringe, né? Ele não faz troca, mas existe um ar virtual parado ali que não serve para muita coisa, ou que ele está sendo exalado e ele fica ali, ele só existe. Quando a gente utiliza o catéter nasal de alto fluxo, como é um fluxo de ar muito grande, 40, 50, 60 litros por minuto, ele fica constantemente lavando essa via aérea. Então, constantemente, ele vai ajudando a tirar esse CO2 e vai mandando para dentro o gás rico em oxigênio. Então, isso otimiza o processo, tá? Aumenta a fração de gases alveolares. O catéter nasal de alto fluxo, ele reduz o trabalho respiratório, né? Como que ele faz essa redução do trabalho respiratório? Através do seu fluxo muito intensificado, esse ar chega de forma facilitada e também com algum tipo de pressão, ele pressuriza a via aérea. Então, isso diminui o trabalho do próprio paciente, porque nós estamos fornecendo o ar
numa taxa, numa velocidade, numa frequência muito maior do que o paciente está acostumado a respirar. Então ele precisa fazer menos esforço para isso. Isso acaba reduzindo o trabalho metabólico do paciente, né? Porque qual que é a função da nossa via aérea? A função da nossa via aérea, obviamente, é oxigenar nosso sangue. Mas a via aérea como um todo, ela vai umidificar esse ar, ela vai aquecer esse ar, e isso tudo o aparelho faz. Então, fazendo todas essas etapas através do aparelho, eu posso gastar menos energia, né? O meu metabolismo, ele não vai ficar, eu não vou desviar, mesmo que seja pouquinho do meu metabolismo para fazer o aquecimento, para fazer a umidificação desse ar. Isso tudo o dispositivo faz. Lembrando que se eu estou com um alto fluxo, eu estou com 50 litros por minuto de oxigênio ali entrando em mim, isso gera um furacão, um turbilhonamento. Então gera uma área de pressão. O catéter nasal de alto fluxo, ele gera o equivalente a uma PIP, que eu já tinha falado sobre ventilação não invasiva, no BIPAP, né? Então, o catéter nasal de alto fluxo gera sim pressão, ele pressuriza a via aérea. Não é tão eficiente ou não tem dois níveis de pressão igual o BIPAP. Seria o mais parecido com um CPAP, com pressões mais baixas. Como que funciona esse suporte ventilatório? Fluxo alto, umidificado, que eu já tinha explicado, aquecido e ele vai melhorar a oxigenação. Esse é o básico. Mas como que eu ajusto isso? Quais são os parâmetros que nós médicos ajustamos? Os parâmetros são o fluxo, a FO2 e a temperatura. Eu estou mostrando para vocês o display do Ervo 2, tá? Que é um dos tipos de catéter nasal de alto fluxo, e basicamente eu posso colocar 37 graus, posso colocar 30, 40, 50, 60 litros por minuto, e eu coloco a FO2 desejado, 21%, 60%, 45%. Então, o que vai nortear esses valores? O paciente e também o conforto ou o desconforto do paciente, tá? Lembrando que quanto maior o fluxo, 40, 60 litros por minuto, maior vai ser esse efeito de PIP, maior vai ser pressurizada a via aérea do paciente, tá? Mas como que eu indico o alto fluxo? Quando que eu sei que o paciente precisa do alto fluxo? Lembrando que algumas indicações mais práticas do alto fluxo é pacientes que estão em insuficiência respiratória hipoxêmica aguda não hipercapnica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente ele está hipoxêmico, falta oxigênio nesse corpo, mas não pode ser um paciente que, além de estar hipoxêmico, também está retendo, um retentor. Ele não pode ser hipercapnico. Qual que é o problema de ser hipercapnico? Quando o paciente ele está retendo CO2, nós precisamos de terapia que otimizam a parte de lavar o CO2 do paciente. E o alto fluxo não é uma dessas terapias. O alto fluxo tem uma entrega muito adequada de oxigênio, mas ele não lava bem o CO2, assim não vai baixar o PCO2 de pacientes hipercápnicos. Através da utilização do alto fluxo, a gente consegue reduzir taxas de intubação nesses pacientes hipoxêmicos e também a gente consegue aumentar o suporte respiratório desse paciente, né? Aquele suporte que um catéter nasal de baixo fluxo, uma máscara de Venturi, uma máscara não reinalante, ela consegue até certo ponto dar esse suporte, mas existem alguns pacientes extremamente hipoxêmicos que precisam de um suporte adicional. Eu posso utilizar o alto fluxo também de forma intercalada com a ventilação não invasiva, o BIPAP, o CPAP. Ah, mas por que eu usaria dessa forma? Lembra que tem alguns pacientes que têm indicação de ventilação não invasiva, BIPAP, CPAP, mas eles ficam com aquela máscara 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Além de ser desconfortável, esse paciente invariavelmente vai ter que se alimentar, vai ter que conversar, vai ter que comer. Então, isso dá mais conforto, essa intercalar esses dois dispositivos. Em alguns momentos a gente preza pela pressão positiva, que é a ventilação não invasiva, e em BIPAP, CPAP, e em outros momentos a gente preza por um fluxo muito grande de oxigênio, só tentando manter aquela oxigenação adequada nesse paciente extremamente hipoxêmico, tá? E o alto fluxo também pode ser utilizado como uma assistência para pós-extubação. Acabei de extubar o paciente. Quando a gente extuba o paciente às vezes está com o drive ventilatório um pouco reduzido, ou o trabalho ventilatório dele está diminuído porque ele ficou muito tempo entubado. O corpo dele se habituou a um ventilador externo
oxigená-lo. Então, quando a gente acaba de extubar o paciente, nós podemos optar ou por ventilação não invasiva, como o BIPAP ou CPAP, ou mesmo como o catéter nasal de alto fluxo para dar uma assistência pós-extubação e assim diminuir a falha de extubação desses pacientes.